gente, tudo bem? Hoje eu vou corrigir a questão 65 do caderno amarelo de Ciências Humanas. Vamos lá. O Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles outros, eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado, esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa. Bom, esse é um texto que fala sobre o início da República aqui no Brasil, né? Percebam que ele é datado de 1892, então é bem o inicinho da vida republicana, né? O que a gente pode pensar sobre esse texto e sobre esse contexto histórico? Que durante a transição para a República surge a necessidade de construir um herói que simbolizasse a ruptura com o nosso passado monárquico, né? E nesse sentido, a figura do Tiradentes, ela se encaixa perfeitamente nessa construção, né? Na construção desse herói idealizado, tá? E ela foi construída nesse período aqui, porque durante o Império, em função das convicções políticas do Tiradentes, a sua imagem ela não era muito bem aceita, né, entre a sociedade. Então, quando a gente tem o início da República, se começa a construir uma outra imagem em relação ao Tiradentes, e é isso que essa narrativa do Machado de Assis está nos trazendo, tá? Então, vamos ver aqui quais são as questões, né, e o que elas estão associando. Letra A, redenção cristã e cultura cívica. Perfeito, a gente já começa de cara com a nossa resposta certa. Vou deixar marcadinho aqui para vocês irem acompanhando. Por que ela está correta? Porque a associação com redenção cristã e cultura cívica facilitaria a aceitação da imagem do Tiradentes entre a sociedade, né? Sobretudo entre as camadas mais populares, porque como eu disse para vocês, anteriormente, ao longo do Império, ele não era bem visto. Então essa associação, né, do bom homem, do herói que morreu pela República, uma associação até mesmo cristã, né, ela é feita para que a imagem desse herói pudesse ser bem aceita, por isso que essa é a nossa resposta correta. Mas vamos ver as outras alternativas e por que elas estão erradas. Letra B, veneração aos santos e radicalismo militar. Não, a gente não tem elementos na narrativa machadiana, e aqui a gente tem que prestar bem atenção que a questão está nos pedindo especificamente o que o Machado estava falando, né, o que o Machado de Assis estava dizendo. Então a gente não tem elementos no texto que apontem para essas duas alternativas, né, por isso ela está errada. Letra C, apologia aos protestantes e culto ufanista. Também não, né? Não são mencionados os protestantes aqui no texto, então a gente pode eliminar, é uma questão que não dialoga com o texto. Letra D, tradição messiânica e tendência regionalista. A gente não pode falar em tendência regionalista porque a construção da imagem do Tiradentes ela foi toda voltada para um ideário de herói nacional, né? Então a gente não tem como pensar, de acordo com esse texto de Machado de Assis, uma tendência regionalista quando o foco foi a questão do herói nacional, né? Uma abrangência muito maior, portanto, letra D está errada. Letra E, representação eclesiástica e dogmatismo ideológico. Essa não é a nossa questão, porque a narrativa machadiana faz a representação de Tiradentes e não uma representação da igreja, né, ou relacionada ao clero. Por isso que essa é uma questão que a gente pode eliminar, né? Sendo assim, a resposta da 65 é letra A. E se tu gostou da questão, não deixa de acompanhar as próximas. Segue o Aula Livre lá nas redes sociais e quando for se inscrever no YouTube, não esquece de apertar lá no sininho. Até a próxima!